O medo é uma emoção natural que todos nós sentimos, mas muitas vezes ele age como um inimigo invisível, agindo sem ser percebido. Ele se infiltra na nossa mente, nos limita e nos impede de agir com ousadia. O problema é que o medo não se apresenta de forma explícita, como uma ameaça física, mas se esconde nas nossas inseguranças, nas nossas dúvidas e até nas nossas desculpas para não agir. Ele nos diz que não estamos prontos, que não merecemos, que não somos capazes de seguir adiante. E assim, ele se torna um obstáculo silencioso, que corrói nossa confiança e nos faz viver com a sensação de que sempre há algo que está nos impedindo de viver plenamente. O primeiro passo para superar o medo é reconhecer que ele é real, mas que não pode ser o nosso guia. Ele pode até existir, mas nunca deve ser quem comanda nossas decisões. Como seria sua vida sem medo? Imagine acordar todos os dias com a mente limpa, o coração leve e o corpo sem tensões, como se nada pudesse impedir você de seguir em frente. E se o medo, que tantas vezes limita suas ações, não estivesse mais presente? Não como algo que você reprime temporariamente, mas como algo completamente extinto, arrancado pela raiz, sem aquele peso invisível que você carrega nas decisões, nas escolhas, nos passos que precisa dar. Como seria tomar decisões com total convicção, falar com firmeza, agir com ousadia, sem a presença constante de uma voz interna que questiona sua capacidade, sem o medo de falhar, sem a dúvida que surge antes de você sequer tentar? O que você poderia conquistar? O que faria diferente se não houvesse nada a te parar? Talvez, nesse cenário, você não apenas vivesse, mas realmente despertasse para o que pode alcançar. Viver sem medo é viver com liberdade. É viver sem limitações, em constante movimento. O impacto das decisões. Sem medo. Quando o medo deixa de ser uma força que influencia suas decisões, a forma como você age no mundo se transforma completamente. As escolhas que você faz se tornam mais firmes e autênticas, sem a dúvida constante que te impede de seguir em frente. Imagine tomar decisões com convicção, sem hesitar ou se auto-sabotar, como se você estivesse totalmente alinhado com o seu propósito. O medo é uma presença invisível que muitas vezes nos faz questionar nossas habilidades, nos empurra para a indecisão, nos faz duvidar de nossa capacidade de agir. Mas, quando ele é removido, você pode tomar decisões com clareza e certeza. Você pode agir com coragem, porque sabe que não está sendo guiado pelo medo, mas pela confiança em si mesmo e na vida. O impacto dessas decisões é profundo, pois a confiança nas escolhas abre portas, elimina limitações e traz uma energia renovada para tudo o que você faz. Medo versus coragem. O verdadeiro vilão. O medo é frequentemente visto como um inimigo a ser combatido, mas a verdadeira luta não está no medo em si, mas na forma como escolhemos reagir a ele. O medo, em sua essência, é uma resposta biológica, instintiva, que visa nos proteger. No entanto, quando permitimos que o medo dite nossas ações, ele se torna um vilão disfarçado de proteção. A verdadeira questão não é eliminar o medo, mas entender que o medo só tem poder quando você se submete a ele. Quando você escolhe seguir o medo em vez de desafiar suas limitações, você troca seu poder pessoal por um falso senso de segurança. A coragem, por outro lado, é a habilidade de agir apesar do medo. Ela não exige a ausência de medo, mas a disposição de agir com ele ao lado, sem deixar que ele dite o curso da sua vida. O medo pode até existir, mas ele não precisa ser o guia. A coragem é a verdadeira força, pois ela transforma o medo em uma ferramenta para o crescimento. A ilusão da segurança, criada pelo medo ou medo, cria uma falsa sensação de segurança. Ele nos diz que ao evitar o desconhecido, ao não tomar riscos, estamos sendo prudentes e cuidadosos.
No entanto, essa segurança é apenas uma armadilha que nos mantém presos à zona de conforto. O medo nos convence de que estagnar é uma forma de sobreviver, quando na verdade ele está nos impedindo de viver de verdade. Evitar desafios, fugir de novas oportunidades ou não enfrentar situações que nos fazem crescer, tudo isso cria uma falsa sensação de que estamos seguros, mas, na realidade, estamos apenas adiando nossa evolução. O medo nos faz acreditar que a segurança está no conforto, mas a verdadeira segurança está em sermos capazes de agir diante da incerteza. Somente ao sair da zona de conforto é que podemos realmente explorar nosso potencial e abrir portas para um futuro mais satisfatório. A segurança que o medo oferece é temporária, mas a segurança que vem do crescimento e da ação é permanente. A máscara do medo. Desmascarando suas mentiras, o medo é astuto e, muitas vezes, se disfarça de prudência, lógica e cuidado. Ele se apresenta como uma preocupação legítima, como uma voz interior que nos aconselha a não agir de forma impulsiva. No entanto, por trás dessa máscara de sabedoria, o medo está apenas criando obstáculos, disfarçados de cautela. Ele nos diz que devemos esperar pelo momento perfeito, que devemos analisar todas as possibilidades antes de agir, que devemos ser racionais e calcular todos os riscos. Mas, na realidade, o que o medo está fazendo é nos paralisar, nos impedindo de tomar decisões e avançar. O medo, quando desmascarado, revela sua verdadeira natureza. Ele não está nos protegendo, mas nos aprisionando. Quando tomamos a decisão de agir, mesmo diante do medo, a máscara cai. O medo deixa de ser uma força invisível que nos impede de viver e se torna apenas uma emoção passageira, sem poder sobre nós. Ao desmascará-lo, recuperamos nossa liberdade e nossa capacidade de tomar as rédeas da nossa vida. A superação do medo. A chave para o crescimento. Superar o medo é a chave para alcançar o crescimento verdadeiro e significativo. O medo, por mais real que seja, nunca deve ser um obstáculo permanente. Ele é uma resposta instintiva do nosso cérebro para nos proteger. Mas a verdadeira proteção não vem da inação, mas da ação corajosa. Enfrentar o medo é, na verdade, um dos maiores desafios do desenvolvimento pessoal, mas é também o que nos impulsiona para a frente. Toda vez que escolhemos agir apesar do medo, crescemos. A superação do medo não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo. Cada vez que você se coloca em situações desafiadoras e age com coragem, você fortalece sua capacidade de lidar com o medo. Com o tempo, o medo perde sua força, e você percebe que ele não é mais o fator que determina suas escolhas. O medo se torna apenas uma emoção passageira que não tem mais poder de paralisar suas decisões. O verdadeiro crescimento ocorre quando você entende que o medo é uma parte natural da jornada, mas não a parte que deve governar sua vida. A cada passo que você dá, ele se torna menor, até que, eventualmente, você percebe que não há mais nada que o medo possa fazer para deter seu progresso. Medo. Como sinal de oportunidade. Medo, ao contrário do que muitos pensam, não é sempre um sinal de que devemos evitar algo. Na verdade, ele pode ser um poderoso indicativo de que estamos diante de uma oportunidade de crescimento. O medo surge quando estamos prestes a cruzar os limites do conhecido, quando nos deparamos com algo novo, desafiador ou desconhecido. Isso é normal, pois nosso cérebro está programado para nos proteger de situações que possam representar perigo. No entanto, muitas vezes, essas ameaças não são reais, mas sim a nossa mente percebendo um desafio ou uma chance de expansão, como um risco. Quando você vê o medo dessa maneira, ele se transforma de um obstáculo em uma oportunidade. O medo é, na verdade, um sinal de que você está no caminho certo, pois está saindo da sua zona de conforto e se aproximando de algo que tem o poder de transformar sua vida.
Em vez de se paralisar diante do medo, você pode escolher usá-lo como combustível para avançar. Ao confrontar o medo, você não só desafia a si mesmo, mas também abre portas para novas experiências, novos aprendizados e, principalmente, para um crescimento significativo. O medo está sempre presente onde há oportunidades de mudança. A falácia de esperar sentir-se pronto. Uma das maiores armadilhas que o medo nos coloca é a ideia de que precisamos nos sentir prontos para agir. O medo faz com que esperemos pela confiança total, pela segurança absoluta ou pelo momento perfeito. No entanto, a verdade é que a sensação de estar pronto raramente vem. Aqueles que alcançam grandes feitos na vida não esperam pela certeza total, mas agem apesar da incerteza. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir com ele ao lado. A ideia de esperar até se sentir pronto é uma ilusão criada pelo medo. A realidade é que o momento ideal nunca chega, e a sensação de estar pronto só surge depois de agir, não antes. Os maiores desafios exigem ação antes de qualquer sensação de preparação, porque a verdadeira preparação acontece durante o processo. Ao esperar para se sentir pronto, você adia seus sonhos e limita suas oportunidades. A ação precede a confiança, e é a prática que constrói a capacidade. Portanto, se você espera sentir-se pronto para tomar o próximo passo, provavelmente estará esperando por toda a vida. A chave para superar essa falácia é começar a agir agora, com os recursos que você tem, e confiar que o caminho se abrirá conforme você avança. A repetição, como ferramenta de transformação. Medo é um processo construído pela repetição. Cada vez que você se permite hesitar ou recuar diante de um desafio, você reforça a narrativa de que o medo é uma barreira intransponível. Essa repetição cria uma mentalidade de paralisação e insegurança. No entanto, a boa notícia é que, assim como o medo se fortalece pela repetição, a confiança também pode ser construída da mesma maneira. A prática contínua de agir, mesmo quando o medo está presente, reprograma sua mente para entender que ele não é um obstáculo insuperável. A repetição de ações corajosas, apesar da dúvida, cria novos caminhos neurais no cérebro, tornando a coragem uma segunda natureza. A transformação não acontece de forma mágica ou instantânea, mas por meio de um compromisso diário de enfrentar o medo e continuar agindo, independentemente das emoções que surgem. A cada repetição, você se torna mais forte, mais resiliente e mais capaz de lidar com desafios. A chave está em não permitir que o medo determine a sua resposta. Quando você escolhe agir repetidamente, mesmo com o medo, ele começa a perder seu poder. A mudança verdadeira vem quando você decide que a ação se tornará um reflexo natural, e com o tempo, o medo se torna uma simples parte do processo, sem poder para paralisar, transformando o medo em combustível para o sucesso. Medo tem o poder de paralisar ou impulsionar, dependendo de como escolhemos lidar com ele. Quando deixamos o medo tomar conta, ele se torna um bloqueio, impedindo-nos de agir. Mas quando decidimos encará-lo de frente, ele pode se transformar em um combustível poderoso que alimenta nosso sucesso. A chave está em não ver o medo como um inimigo, mas como uma força que pode ser utilizada a nosso favor. O medo pode ser um sinal de que estamos prestes a sair da nossa zona de conforto, e essa é justamente a oportunidade de crescer. Quando você se move diante do medo, você está dizendo ao universo que está pronto para o próximo nível. O medo, então, deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma ferramenta que aumenta sua determinação. Ele nos lembra que aquilo que está à frente vale a pena, que o que está por vir é significativo. Com a mentalidade certa, podemos usar o medo para impulsionar nossa ação, não para nos paralisar. Ele se torna o motor que nos move, ao invés de um freio que nos impede. Assim, ao invés de ser um peso,
O medo se transforma em um trampolim que nos impulsiona para o sucesso, construindo uma vida sem medo. O legado da coragem viver. Uma vida sem medo não é algo que acontece por acaso. É uma construção diária, uma escolha que você faz a cada momento. O medo, embora inevitável, não precisa ser o líder da sua jornada. Ao construir uma vida sem medo, você está, na verdade, criando um legado de coragem e determinação. Isso não significa que o medo desaparecerá completamente, mas sim que você terá o poder de seguir em frente apesar dele. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir mesmo na presença dele. Cada passo que você dá em direção ao que antes lhe causava medo é um tijolo na construção de uma vida mais corajosa e mais realizada. Ao longo do tempo, você cria uma mentalidade de resiliência, onde a ação diante do medo se torna sua nova normalidade. Esse legado de coragem não é apenas para você, mas também para aqueles que olham para você e se inspiram na sua jornada. Você se torna um exemplo de como é possível viver sem ser controlado pelo medo, de como é possível alcançar grandes conquistas quando você decide não se deixar paralisar. Ao construir essa vida, você não apenas destrói o medo, mas também constrói a liberdade de ser quem você realmente é e de viver de acordo com o seu propósito. Conclusão. Você e o medo. Uma jornada de transformação. O medo estará sempre presente, mas o poder de permitir que ele dite sua vida está em suas mãos. Ao longo desta jornada, você viu como o medo pode ser um grande obstáculo, mas também como ele pode se transformar em uma oportunidade de crescimento. O medo, muitas vezes, é um reflexo daquilo que mais importa para você, das áreas da sua vida que têm o maior potencial para transformar seu destino. Mas para que essa transformação aconteça, é necessário que você decida não se submeter ao medo. É preciso reconhecer que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Cada passo dado em direção ao que você teme é um passo em direção a uma versão mais forte e mais realizada de si mesmo. Agora, é hora de você refletir sobre o que o medo tem impedido você de conquistar. Quais sonhos têm sido adiados por causa dele? Quais decisões estão sendo postergadas? O medo, embora natural, não pode mais ser o seu guia. Ele é apenas uma sombra que perde o poder quando você começa a agir, a tomar decisões com base no que você quer alcançar, e não no que o medo tenta evitar. O seu legado, a vida que você deixará para trás, está sendo moldada agora, com cada ação que você toma para enfrentar e superar seus medos. A escolha está em suas mãos. O medo vai sempre oferecer segurança, mas o verdadeiro poder vem ao enfrentá-lo e ir além dele. Agora, você tem a oportunidade de escrever sua própria história, de tomar as rédeas da sua vida e viver de acordo com o que você nasceu para ser. Então, olhe para o futuro, com coragem, e dê o primeiro passo. Não importa o quão pequeno seja. A liberdade começa agora, e é sua para ser conquistada. Você pode escolher ser a pessoa que agiu apesar do medo, ou a pessoa que se deixou paralisar por ele. O caminho está à sua frente, e o poder de transformá-lo é seu. Antes de terminar, se você se sentiu tocado por esse conteúdo e acredita que ele pode fazer a diferença para alguém, não deixe de compartilhar. Se inscreva no canal para continuar recebendo mais mensagens como essa, que podem ajudar na sua jornada de transformação. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso. Lembre-se, o medo não precisa mais controlar sua vida. Vamos juntos construir uma vida de coragem e realização. O futuro começa agora, e ele é seu para conquistar.